A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas. E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, segunda temporada aqui do programa. Você sabe, segunda-feira, dia de cuidado com os nossos dentes, na companhia aqui do Dr. André Reis. Gratidão pela participação conosco. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Um prazer enorme participar dessa segunda temporada, a primeira que foi de grande sucesso. E espero que nessa segunda temporada a gente consiga seguir esclarecendo as dúvidas de toda a população. Bom, então vamos à participação dos nossos espectadores aí, interagindo com perguntas conosco. Tenho medo de ir ao dentista. Existe algum tratamento para quem tem fobia de dentista, doutor? Bom, tem sim. O tratamento odontológico, cada vez mais, ele busca humanizar o atendimento, tornando o ambiente mais agradável. Desde do consultório, quando você chega, você vai ver, não tem mais aquele aspecto de clínica. A gente tem toda uma conversa baseada no psicológico, né? Às vezes a gente pode até indicar um tratamento com um psicólogo para auxiliar nesse receio, né? Nós temos também possibilidades de fazer tratamento com sedação consciente. Então tem vários recursos que pode auxiliar e eu não tenho dúvida. O paciente que nos procurar vai conhecer mais, informe o dentista que você tem medo, né? É muito importante. Às vezes a pessoa vai, não fala, porque tem uma abordagem apropriada para isso. Você comunicando, certamente isso vai te auxiliar muito a segurar os seus medos. E entender também qual o tipo de medo, né? Porque às vezes a fobia está lá no aparelho, né? Às vezes a fobia está em certos tratamentos que a pessoa já fez e que no passado foram doloridos, ou então questões que você colocou na cabeça sem saber como o procedimento funciona. O medo, ele passa do cultural, né? É muito comum, assim, antigamente as pessoas ameaçavam os filhos, olha, se você não fizer isso, vou te levar para tomar injeção, vou te levar no dentista. E isso cria um medo, a pessoa às vezes nem foi e já tem o medo. E também tem a situação de experiências não tão boas, e a odontologia vem mudando muito, né? A gente já pôde falar bastante disso na primeira temporada. Tem novas tecnologias, os equipamentos foram substituídos, então o tratamento odontológico hoje é muito confortável. As anestesias são muito potentes, então anestesias locais que com certeza a sensação de dor no dentista o paciente não vai ter. Mais uma participação de espectadores, vamos à próxima. Implante dói para colocar? É um procedimento arriscado? Bom, em cima disso que a gente já vinha falando, o implante não dói, é feito anestesia local, então o procedimento é totalmente indolor, após anestesia, o paciente não vai ter sensibilidade nenhuma. O pós-operatório, a gente fala sempre, incomoda menos do que uma extração convencional, então tem de ser tudo bem também. Vai estar medicado esse paciente, importante seguir as orientações do implantodontista. E hoje é muito seguro, né? Tudo feito com exames 3D, tudo muito bem investigado. Hoje a gente consegue posicionar um implante sabendo já o tamanho do implante, o local que ele vai ficar através de um planejamento virtual. Então você já faz a cirurgia guiada, sabendo aonde está o melhor osso para a instalação desse implante. Então torna tudo muito seguro e muito mais preciso. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Qual é a escova dental ideal? Macia, média ou dura? Bom, macia ou ultra macia? Muito importante todo mundo observar a sua escova de dente. Primeiro, o tamanho da escova. Eu tenho visto escovas muito grandes e isso prejudica muito a mecânica de escovação. Você não consegue acessar todos os cantos que você precisa chegar. Então, observe a sua escova. A cabeça tem que ser pequena, não precisa ter aquele tanto de borracha, um monte de divisão na escova. Ela tem que ser simples, cabeça pequena, macia, porque a escova dura, ela é para escovar uma prótese, uma dentadura. A escova dura no paciente com seus dentes naturais, ela vai causar traumas na gengiva,
podendo trazer retrações gengivais e também arranhar o esmalte do dente. Então, fundamental, macia ou ultra macia. Mais uma participação, vamos a ela. Doutor, é verdade que quem usa aparelho pode ficar com os dentes moles? Ah, essa é uma dúvida frequente. A sensação dos dentes amolecidos, né? Os dentes, para se movimentar, vai ter a reabsorção e a posição de osso. Então, traz essa sensibilidade que os dentes estão moles, Luciano, mas é uma mobilidade transitória, ela não é permanente, né? E ele não chega a ficar mole a ponto de poder cair. É só uma sensação da mobilidade, isso é bem natural. Justamente porque eles estão tendo reajustes ali, não é? Exato, para movimentar, imagina, eu tenho um prego numa madeira, para conseguir mexer ali, eu vou ter que amolecer um pouquinho. Então, é mais ou menos isso que acontece, mas é totalmente seguro e biologicamente compatível. Mais uma participação, vamos a ela. É verdade que problemas nos dentes podem afetar o coração? Sim, é muito verdade, principalmente das infecções gengivais. As bactérias podem cair na corrente sanguínea e se alocar lá no coração e trazer problemas cardíacos. Então é muito importante. Quando tem o ditado que a saúde começa pela boca, é totalmente verdade. A gente tem que cuidar para que não tenha o risco dessas bactérias percorrer por todo o corpo humano. Muito bom. Última pergunta desse bloco, vamos à próxima participação dos espectadores. Próteses dentárias ainda são comuns ou os implantes já substituíram as próteses? Os implantes são excelentes recursos, né? Uma alternativa para as tradicionais próteses removíveis. Mas sim, ainda é possível a gente fazer as próteses removíveis, porque tem pacientes também que não vão poder fazer uso do implante, ou por questões de saúde, alguns medicamentos não permitem que a gente faça os implantes, ou também ausência de osso, ou por receio também de alguns pacientes em fazer o implante, ainda optam pela prótese removível, que é um recurso para que a gente possa reabilitar, devolver a função de mastigação e também a estética do sorriso para o paciente. E vamos a mais uma pergunta. O que fazer quando quebra um pedaço do dente? Tem como colar? Qual o procedimento correto? Bom, quebrando o dente, procure imediatamente o cirurgião dentista. Tente recolher, localizar para onde quebrou, né? E, se possível, hidrate esse fragmento. Coloque em soro, em água ou em leite e leve, porque em muitos casos é possível a gente colar. Caso não dê para fazer a reabilitação colando esse fragmento, a gente pode reconstruir. Reconstruir através das restaurações em resina ou confecção de porcelanas. Então, tem vários recursos restauradores também. Mas quebrou, localize o fragmento e procure imediatamente o cirurgião dentista. Colar, em tese, é mais prático aí. A gente preserva, devolve o dente mesmo do paciente, né? Mas fica uma área mais delicada. É preciso avaliar se não houve comprometimento do canal do dente, né? Então, isso o cirurgião dentista vai avaliar e ver qual que é o melhor caminho. Mas se der para colar, é sempre um bom caminho. Perfeito. Mais uma participação de espectadores. Vamos à próxima pergunta. O que é melhor, canal ou extração? Já ouvi falar de pessoas que fizeram canal e perdeu o dente do mesmo jeito. Não, a melhor opção é sempre o tratamento, né? Tratar o canal, desde que possível, você vai estar preservando todo o dente. Quando a gente extrai, a gente está tirando um pedaço que não deveria, né? A não ser situações que não tem o que fazer. O dente teve uma fratura, a raiz fraturou, uma infecção que já teve reabsorção interna ou externa desse dente. Uma situação que não dê mesmo. Agora, tem condição, é possível tratar o canal desse dente, é sempre a melhor opção. Você vai preservar toda a estrutura. O dente tem ligamento periodontal. Mesmo que a gente possa pôr um implante no lugar depois com a extração, nada como os dentes da gente. Então, se for possível, opte sempre pelo tratamento do canal. E também tem uma questão prática da evolução, como a gente fala, de equipamentos, de tratamentos, né? Antigamente, de fato, você tratava, mas não com a qualidade de segurança que a gente trata hoje. Com certeza. Hoje nós temos vários equipamentos, é possível a gente fazer captação com ultrassom, melhora a limpeza do sistema de canal, os medicamentos intracanais mudaram,
O tratamento em si está muito, muito mais moderno, não tem dor, o que eu falo assim, o canal dói o antes, até você procurar o dentista, a dor que você tem em casa, por isso que você tem que estar sempre prevenindo, mas o tratamento em si é bem tranquilo. Mais uma participação dos espectadores, vamos a ela. Criança pequena precisa mesmo ir ao dentista ainda, né, se tem dente de leite? Precisa, desde que nascem os primeiros dentinhos, até mesmo antes, para ter as orientações de limpeza dos rodetes gengivais, é preciso já procurar o odontopediatra. Depois, com o nascimento dos dentes, também é importante a visita periódica, Luciano, para fazer as limpezas, quando necessário uma aplicação de flúor, porque os dentes de leite podem dar cárie, pode ter uma infecção de gengiva, infecção de canal, assim como o dente do adulto. Além disso, avaliando a criança desde pequena, a gente consegue auxiliar o desenvolvimento das arcadas. A gente consegue tratar desde cedo uma mordida cruzada, uma deficiência de crescimento. A gente pode ter alteração no crescimento das bases ósseas, o que a gente só consegue tratar na primeira infância, que é enquanto a criança está crescendo. Se passa esse período, aí o tratamento fica mais complexo. Então, é fundamental a gente levar as crianças sempre, desde pequenininha, nos dentistas. Além que ela vai ambientando, ela vai se acostumando e aquela história de ter medo de dentista vai passando. A gente nota que a criança que vai desde cedo, ela se acostuma. Então, é sempre muito mais tranquilo. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores. A gengiva sangrando é um sinal do que, doutor? É um péssimo sinal. Gengiva sangrando é sinal de infecção, inflamação. Pode ser para uma gengivite, pode ser um quadro mais grave de gengivite que indica que você está com um problema de inflamação na região ao redor do dente. Gengiva, osso, ligamento. Então, é fundamental, procure o cirurgião dentista para ele fazer uma avaliação. Aí existem vários tratamentos, né? Tratamentos mais básicos, desde limpar uma placa bacteriana, um tártaro, ou mesmo tratamentos de infecções, grandes infecções periodontais, e depois manter uma boa escovação. Você mantendo uma boa escovação, você consegue evitar grande parte desses problemas como sangramento gengival. Uma boa escovação envolve o uso das escovas, fio dental, com indicação do dentista, um bom enxaguante bucal. Perfeito. E lembrando isso, né? Que tipos de sangramento? Sangramento no uso do fio dental, na escovação, o sangramento sem nenhuma interferência, todos eles. É comum o paciente começar a ter pequenos sinais, às vezes pontuais, às vezes em um dente, quando ele passa o fio dental, ele já nota que o fio dental sai com um pouquinho de sangue. Pode ser algo momentâneo, algum alimento que for retido ali e gerou uma inflamação momentânea e ele conseguiu fazer a remoção desse alimento com a escovação e o fio. E dali em diante ele não nota mais, isso é um problema que ele conseguiu resolver ele mesmo com a boa higienização. Há sangramentos maiores, desde comer, ele nota que quando ele morde, por exemplo, uma maçã, ele já vê sangue no alimento. Isso já é um quadro mais avançado. O ideal, assim, começou a notar qualquer alteração, uma gengiva mais avermelhada, um menor sangramento, procure. O dentista vai conseguir avaliar e entender em que estágio dessa infecção ele está. Perfeito. Próxima pergunta, vamos a ela. Bruxismo tem cura? E o que causa o bruxismo? Bom, o bruxismo é uma parafunção, está normalmente relacionado à ansiedade, ao estresse, e ele não tem uma cura permanente, mas a gente consegue aliviar os sintomas do bruxismo. Primeiro, o paciente estando com uma boa oclusão, os efeitos do bruxismo vão ser um pouco menor, porque a gente vai ter os pontos de contato um pouco mais corretos. A gente consegue acompanhamento psicológico, ajuda a tratar um pouco essa ansiedade. A gente consegue entrar com as placas de relaxamento muscular, porque o bruxismo, quanto mais forte o músculo tiver, maior o estrago. Então, as placas evitam os desgastes dos dentes, os traumas também, o excesso de força que pode trazer retrações. Então, a gente consegue tratar os sintomas, mas a cura permanente dele a gente ainda não consegue. Perfeito. A gente vê até alguns tratamentos com toxina botulínica, né, para relaxar a musculatura. Isso, a toxina botulínica ela vai trazer o relaxamento da musculatura, diminuindo a tonicidade, e aí só que ela precisa ser repetida, né, ao longo do tempo, então é um excelente recurso também.
Mais uma participação dos espectadores. Tenho mau hálito mesmo escovando os dentes. O que pode ser? Bom, o mau hálito pode ter várias origens. A primeira pode ser infecções na gengiva, mesmo que você está escovando, pode estar tendo alguma falha na técnica e isso pode estar ainda assim trazendo inflamação para a gengiva. Pode ser língua, é preciso escovar muito bem a língua, assim como todos os tecidos moles, como bochecha, o céu da boca. Pode ser falha na lubrificação, você está com a boca muito seca, com pouca saliva. Pode ser até mesmo problemas estomacais. Então é preciso avaliar e definir cada caso o que pode estar causando. Exatamente. Até a própria alimentação, né? Pessoas que fazem alimentação mais espaçada têm uma tendência maior ao mau hálito. Exatamente, tem, porque quando você espaça muito, a tendência é você ficar com a boca mais seca. E aí pode trazer um mau hálito. Vamos a mais uma participação. Próxima pergunta dos espectadores. Enxaguar a boca com antisséptico todos os dias faz bem ou pode prejudicar? Esse tema é sempre importante a gente tocar nele. O antisséptico usado diariamente, muitas pessoas usam mais de uma vez ao dia, e nós temos que lembrar que existem vários tipos de antisséptico com várias concentrações. Dependendo, quanto maior a concentração e quanto maior a intensidade que você usa, você vai mudar a flora bacteriana. E isso pode trazer alterações bucais, pode trazer manchamento dos dentes. Porque existem bactérias boas também na boca. Exatamente. Elas têm as funções específicas. E quando a gente altera muito, isso pode desequilibrar a saúde bucal. Então tem que ter muito cuidado. Além de trazer o despapilamento. Quando a gente usa em excesso, você pode passar a perder o paladar, não sentir tanto o gosto das coisas por causa do antisséptico em grandes concentrações. Então cada um tem a sua indicação e vale lembrar, o antisséptico muita gente usa para substituir a escovação e ele não substitui. Ele é de controle bacteriano, então você precisa fazer uma boa escovação mecânica com o uso do fio dental, e o antisséptico ele vem para tratar alguma pequena infecção que pode estar começando. Então, se você está usando sem ter a infecção em exagero, você vai alterar a sua flora bacteriana e pode gerar um desequilíbrio. Então, nem sempre muito é bom. Exato. Última pergunta de hoje, vamos à última participação. Fazer clareamento deixa os dentes mais fracos ou sensíveis? Vamos lá, mais fracos nunca. O clareamento ele não enfraquece os dentes, não desgasta os dentes, então ele é extremamente seguro. Ele pode sim trazer uma sensibilidade temporária, momentânea, que através dos lasers a gente consegue diminuir. Após o clareamento a gente faz a aplicação do laser, diminui essa sensibilidade, mas ela é sempre momentânea, Luciano. O clareamento ele pode ser feito uma aplicação em casa, com o uso de moldeiras, ou assistida em consultório com o cirurgião dentista, principalmente os pacientes que têm retração. Muitos falam assim, não posso fazer o clareamento porque eu tenho sensibilidade. Aí é o caso que a gente individualiza. Ele faz no consultório, assistida, onde a gente usa as barreiras para proteger. Existem diferentes ácidos de clareamento que a gente consegue trocar a formulação, individualizando para cada paciente. Perfeito. Doutor, gratidão, né, por estar conosco aqui na segunda temporada. Tenho certeza aí que continuará esclarecendo muitas dúvidas dos nossos espectadores e já aguardamos aí os próximos temas. E eu que agradeço, um prazer enorme e até a próxima segunda. Bom, e ficamos aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Lembramos que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas.